Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar e discutir sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024 dos bancos brasileiros. E nós já vamos começando aqui pelo Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco apresentou um resultado recorrente gerencial de 10,7 bilhões no terceiro trimestre de 2024. Em comparação com o segundo trimestre de 2024, uma alta de 6%, e em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, nós tivemos uma alta de 19,4%. A carteira de crédito chegou a 1,2 trilhão de reais, 1.278 bilhões de reais, uma alta de 1,9% em comparação com o trimestre imediatamente anterior, e uma alta de quase 10% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. E isso também se reflete com uma margem de clientes maior, 4,5% maior que o trimestre anterior, e 8,2% maior em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Em resumo, o resultado do Itaú é um resultado muito forte, e nós verificamos também que uma grande impacto do crescimento econômico no resultado desse banco e dos próximos que nós vamos ver. Nós vemos a inadimplência do banco também reduzindo, a inadimplência maior que 90 dias, caindo 0,1 ponto percentual em relação ao trimestre imediatamente anterior, e 0,4 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Detalhando a carteira de crédito, nós temos aqui a carteira de crédito do Itaú Unibanco, que chegou a 1,2 trilhão de reais. No Brasil, essa carteira de crédito chega a 1 trilhão de reais, e o restante da América Latina das outras operações do Itaú. Na América Latina, 231 bilhões de reais. A alta no Brasil, em comparação com o trimestre imediatamente anterior, chega a 2,1%, e a alta em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior chega a 10%, e é nítido aqui a alta na parte de pessoa física e na parte de micro, pequena e média empresa, que foi a maior alta, 4,1% em comparação com o mesmo trimestre, em comparação com o trimestre imediatamente anterior. Aqui nós vemos a qualidade de crédito do Itaú Unibanco. Nós temos uma inadimplência relativamente controlada, uma inadimplência superior a 90 dias de 2,6%, o que indica um resultado muito interessante para o Itaú Unibanco. No Brasil, ela observa-se uma inadimplência de 2,9%, e as operações do restante da América Latina em 1,4% de inadimplência. Vamos agora falar um pouquinho da Itaúsa, que também é um banco, só que um banco de investimentos, um banco diferente, é uma holding, Vamos falar brevemente sobre o resultado dela. A Itaúsa teve no terceiro trimestre de 2024 uma alta, um lucro líquido recorrente de 3,9 bilhão de reais, uma alta de 13% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, um ROI recorrente 0,8 ponto percentual maior que o terceiro trimestre de 2023, e isso se reflete em aumento do patrimônio líquido e uma redução da dívida líquida da Itaúsa, uma dívida líquida pro forma, de 900 milhões de reais, uma queda de 46% em comparação com 30 de setembro de 2023. Vamos seguindo aqui, já falando sobre a bonificação em ações que a Itaúsa emitiu recentemente, 100 ações, a cada 100 ações que você tiver, você vai receber 5 ações na forma de bonificação. Isso será com a posição acionária de 2 de dezembro de 2024, e as ações serão entregues no dia 4 de dezembro de 2024. Seguindo aqui, vamos falar sobre o Banco do Brasil. No caso do Banco do Brasil, nós tivemos um lucro líquido ajustado nos 3 primeiros trimestres de 2024 de 28,3 bilhão de reais, e uma carteira de crédito do Banco do Brasil, também chegando em 1,2 trilhão de reais, uma alta de 13% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Detalhando essa questão da carteira de crédito do Banco do Brasil, nós temos essa alta de 1 trilhão para 1,2 trilhão de reais com a carteira de crédito ampliada. Essa carteira de crédito é composta por pessoas físicas, jurídicas e o agronegócio. Vamos detalhar cada um deles. Na parte de pessoa física, nós temos uma inadimplência um pouquinho superior em comparação com o Itaú Unibanco, uma inadimplência de 5%, que deve-se ter atenção a uma inadimplência de 5%. E nós temos aí essa parte, principalmente do crédito consignado, na parte de pessoa física. Na carteira de crédito pessoa jurídica,
Nós temos aí uma inadimplência subindo brevemente, chegando em 3,58%, mas uma inadimplência também a priori controlada. E na parte da carteira de crédito do agronegócio, nós temos uma inadimplência muito baixa, porém em alta, percebe-se. Ela foi de 0,71 em setembro de 2023 e em setembro de 2024 está em 1,97, ou seja, os pontos percentuais mais que dobraram. Então, deve-se ter uma atenção quanto à carteira de crédito do agronegócio, no caso do Banco do Brasil, mas também 1,97% considera-se controlada. Falando do Bradesco, no Bradesco nós tivemos um lucro líquido recorrente de 5,2 bilhão de reais. Nos 3 primeiros trimestres, um lucro acumulado aí de 14,2 bilhão de reais. E detalhando também novamente a carteira de crédito é sempre muito importante para os bancos. Nós estamos falando de uma carteira de crédito de 943 bilhões de reais e manutenção do crescimento em todos os segmentos, no caso do Bradesco. Nós temos aqui a carteira de crédito cresce com equilíbrio, a parte de pessoa física nós temos 396 bilhões de reais e a parte de pessoa jurídica 547 bilhões de reais. Detalhando essa carteira de crédito, nós temos aí em relação à inadimplência de 90 dias, a inadimplência do Banco Bradesco chegou em 5,6%, vem em queda, isso é muito bom para o banco, chega agora a 4,2% de inadimplência superior a 90 dias, isso é muito bom para o banco. Nós temos aí destrinchado pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas e grandes empresas, todas elas vêm numa tendência de queda desde o terceiro trimestre de 2023. Falando sobre o Santander registrou um lucro líquido de 3,7 bilhões de reais e a carteira de crédito ampliada que nós temos falando aqui, ela cresceu 6% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Nós temos aqui o detalhamento da carteira de crédito do Banco Santander, né? Um destaque aí para as pessoas físicas e as grandes empresas também que formam essa carteira de crédito de 535 bilhões de reais, e a carteira ampliada, que é o que nós falamos também para os outros bancos, nós estamos falando de uma carteira de crédito de 663 bilhões de reais, é uma carteira de crédito realmente ampla e relacionado principalmente com uma alta, né, na parte de pessoa física de 0,8%, mas teve uma alta muito grande, principalmente na parte de financiamento ao consumo, né, e uma queda na parte de grandes empresas que compõem uma grande parte da carteira de crédito do Banco Santander. A inadimplência do Banco Santander estava em 4% no terceiro trimestre do ano anterior, veio uma tendência de queda e chega a 3,6% na parte de 15 a 90 dias, e na parte de acima de 90 dias aumentou 0,2 ponto percentual, chegou em 3,2%, praticamente uma estabilidade nesse período, porém percebe-se uma leve queda, uma instabilidade na pessoa física e uma alta na pessoa jurídica, então deve se atentar em todos os casos aí para essa carteira de crédito, né? Falando sobre as captações, no caso do Santander, nós estamos falando do funding dele. O funding dele é principalmente de depósitos a prazo, né? Nós estamos falando aí de 393 bilhões de reais na parte de depósitos a prazo. Teve uma leve queda em comparação com o trimestre imediatamente anterior e uma alta, né, de 9,6% desse tipo de funding em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, né? E o mix de captação, principalmente pessoa física, mas também pessoa física representando aí 44% da captação do funding do Banco Santander, né? E ali nós temos o gráfico, depósito a prazo é principal funding do banco, né? E também compõe os outros produtos de captação, né, junto aos clientes. Falando sobre o BTG Pactual, o BTG Pactual registrou um lucro líquido de 3,2 bilhão de reais, uma receita de 6,4 bilhão de reais. E o banco registrou um ROI ajustado de 23,5%,
nesse terceiro trimestre. Um destaque é o lucro líquido, que cresceu 17% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Aqui encerramos a nossa análise dos bancos e bons estudos para vocês, pessoal. Obrigado.